gente tem uma maneira de classificar resíduos sem determinar exatamente que substância química tem lá dentro, tá? Neste ponto, o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir determinar se um determinado resíduo é corrosivo, né? Se ele é ácido, se ele é básico, se ele é inflamável, então eu posso mandar para incineração, se ele tem metal, se ele tem alguns ânions e assim por diante. Grande maioria de vocês fez química analítica qualitativa, não fez? Grande maioria de vocês também fez química orgânica experimental. Então, o conteúdo dessas duas disciplinas é suficiente para a gente fazer esses testes. Eu vou dizer que um determinado resíduo tem uma característica e a partir dessa característica eu sei qual é o tratamento que eu posso usar. Então, a gente não falou que neutralização era para resíduos ácidos e básicos? Se eu concluir que meu resíduo é ácido ou básico, eu posso neutralizá-lo. A gente também falou que um determinado tratamento chamava lá oxidante. É para resíduo redutor. Se o meu resíduo é redutor, eu posso fazer o tratamento aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer é isso, decidir a classe do resíduo. O que eu gostaria de ter? Uma técnica experimental única que me permitisse identificar exatamente o que tem num frasco. Mas isso é caro, demanda tempo e pessoal. Tá? Então, em função disso, a gente não faz. Tá? Vocês podem ter uma situação que vocês encontram um frasco que não tem rótulo, vocês vão fazer 50 testes, vão demorar um mês e chegar à conclusão que aquilo é água. Então, isso acaba não valendo a pena. É muito melhor a gente ter alguns testes aí eliminatórios. Então, nós vamos fazer a determinação de características. Aí, se ele for ácido, não importa se ele é orgânico, inorgânico, se ele é sólido, se ele é líquido, eu sei que eu tenho que neutralizar. Mesma coisa para a base. Ah, se ele é inflamável, né, eu sei que eu posso mandar para a incineração. Ah, a minha escola já conseguiu contratar uma empresa que faça a incineração? Perfeito, eu posso separar esse resíduo para envio para incineração. Tá? Se ele é oxidante, eu sei que eu tenho que fazer o tratamento com o redutor. Se ele é redutor, o contrário, o tratamento com o oxidante. Tá? Se ele tiver metal pesado, eu sei que eu tenho que tirar o metal pesado via uma precipitação. Se ele tiver sulfeto, mesma coisa, eu vou fazer uma precipitação e por aí vai. Tá? Existem inúmeros testes, nós não vamos fazer todos, nós vamos fazer os principais. Por exemplo, eu não vou fazer teste com cianeto aqui. Eu gostaria que vocês não tivessem cianeto nas escolas de vocês, ainda que eu saiba que de vez em quando isso ocorre, tá? Mas a gente não vai mexer em cianeto aqui porque nós estamos simulando uma sala de aula e eu não tenho aqui infraestrutura, por exemplo, de exaustão, tá? Então eu não vou submeter vocês a um risco desnecessário, assim como vocês não devem fazer com os alunos de vocês, tá? No caso de vocês se depararem com um frasco de resíduo sem rótulo, cheguei lá e encontrei uma série de frasquinhos que não tem identificação. Primeira coisa que você tem que fazer, o resíduo é desconhecido de fato? O que significa isso? Ah, ele está num laboratório que só trabalhou a vida inteira com esses reagentes. Então, ele deve ser um daqueles reagentes. Vocês vão imaginar que vocês têm, sei lá, acrilamida dentro de um laboratório? Isso não tem uso numa escola de ensino. É muito importante que vocês se lembrem daqueles pontos onde eu tenho risco de acidente. Porque eu comentei com vocês que o tratamento é um problema. E a abertura de um frasco. Pode ser que vocês se encontrem com situações onde aquele resíduo não é tão desconhecido assim. Onde ele tem, por exemplo, a parte de um rótulo, ou ele tem alguma característica que vocês batendo no olho, falam, eu acho que isso deve ser tal substância. Vocês não vão jurar, mas vocês vão canalizar os testes já para essa confirmação. Tá? Não sabe é algo extremamente tóxico, extremamente perigoso. Tá? Esses testes que a gente vai fazer são simples, tá? São todos spot testes, dá para fazer no tubinho de ensaio. Mas antes deles, o que a gente vai recomendar que vocês façam? Examinem parte do frasco. Lembra, não vai tirar o frasco do armário, mas olha para o rótulo. Pode ter lá um dado de ponto de fusão, de ebulição, um dado de densidade, um fabricante. Existem fabricantes que fazem uma gama pequena. Então, achou alguma coisa assim, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar ver o que tem naquele rótulo. E tem alguns indicativos, ó. Sólidozinho assim, nos leva a pensar em
éteres, aqueles materiais que com o tempo se tornam explosivos. Assim, ácidos e bases, tá? Não jure, mas é um indicativo. Frasco plástico, normalmente, a gente tem materiais inorgânicos. Um frasco plástico que inchou, ou que encolheu, normalmente ele tem um ácido ou uma base dentro, tá? E por aí a gente vai. Então, vamos examinar o frasco. Um frasco âmbar, a gente usa mais para solventes, né? Um frasco transparente, para ácido e assim por diante. Frasco grande, reagente comum. Frasco pequeno, pode ser um gás, um material que reage muito com ar, então eu não vou abrir. Ah, encontrei um resíduo num balão volumétrico. Isso deve ser uma solução padrão. Então, isso melhora a gente para fazer os nossos testes, tá? E aí eu vou fazer prova com vocês agora. Encontrei isso aqui. O que vocês acham que é? Encontrei isso aqui. Isso aqui, como eu que coloquei no frasquinho, digo para vocês que é dicromato. Isso aqui não é. Isso aqui é um corante, é um indicador. Tá? Então, é um indicativo? É. Se vocês olharem de perto, vocês vão ver que isso aqui tem muito mais cara de cromato. De longe, esse aqui engana. Tá? Então, não quer dizer que é de cromato, eu vou jurar de pé junto. Mas eu já vou fazer testes que vão me indicar se isso aqui é ou não de cromato. Esse aqui, vocês conseguem dizer o que é? É permanganato, né? E esse aqui? Não é permanganato. Conseguem ver? Da próxima vez eu coloco 2 frascos iguais. Vocês conseguem ver que o frasco tem uma coloração? Não. Uma coloração qual? Além do sólido, vocês conseguem enxergar aqui? Ele não está tão transparente? É iodo. Tá? Então, são pequenas pistas. Tá? Então, comecem por aí, mas lembram, sem botar a mão no frasco, porque vocês não têm certeza. Então, vamos iniciar a nossa marcha de identificação de resíduos. Primeiro teste que a gente vai fazer é o de reatividade com ar, que na prática significa o quê? Que vocês vão abrir um frasco, tá? Eu não vou usar luvas hoje porque eu sei o que tem aqui, tá? Mas vocês vão estar lá de luva, de avental, até assim, né, um anteparo de couro, faz isso numa capela atrás de um anteparo, lembrando que isso aqui é uma simulação, tá? Mas um teste de reatividade com ar. Eu vou abrir o meu frasco e, primeira coisa, eu vou observar, porque existem materiais que só de eu abrir podem começar a liberar fumaça, vapores, pegar fogo e assim por diante. Aconteceu isso, fecha, eu não vou fazer teste nenhum, tá? Eu não preparei nada emocionante para vocês, tá, gente? Então, eu vou pegar gotinhas deste material, vou colocar num vidro de relógio. Lembram, vocês estão numa capela, isso está à distância de vocês. E se vocês não têm a capela, vocês não vão fazer. E vocês vão observar, aconteceu alguma coisa? Teve vapor? Tudo que eu coloquei está aqui? Então, é um material que não tem reatividade com ar. Vamos fazer o outro. Então, vou pegar lá, pelo cheiro eu já sei o que é, mas lembrem, essas possibilidades vocês não devem usar. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Tudo que eu coloquei está aqui? Vocês vão ver assim, ó. Eu não vou fazer assim com esse aqui, tá? Então, aqui não aconteceu nada e nem evaporou. Aqui evaporou e não sobrou nada. Eu posso ter casos que evapore e sobre alguma coisa. Isso aqui já é um indicativo. Nenhum dos dois reagiu com ar, mas esse material aqui é volátil. Isso já começa a indicar que isso aqui deve ser o quê? Um solvente orgânico. Tá? Bom, sobrevivemos ao teste de reatividade com ar, nós vamos para o próximo teste, que é lá o teste de reatividade com água. Mesma coisa, vou pegar uma pequena amostra, vou colocar num tubinho de ensaio, agora não no vidro do relógio, e vou observar o que acontece. Eu vou pegar
pouquinho de água, colocar no meu tubinho e vou colocar aqui o meu resíduo no tubinho. Aconteceu alguma coisa? Vocês conseguem enxergar? Não conseguem enxergar? O que vocês enxergam? Tem duas fases. Então, significa que este líquido, não, meu resíduo é um líquido que não é solúvel em água. E ele é mais denso ou menos denso que a água? Ele é o que ficou em cima, não sei, né? Então, ele é menos denso. Isso é um indicativo para a gente que esse é um material combustível. Eu posso mandar para incineração. Tá? Agora, vamos ver os outros dois. E agora, aconteceu alguma coisa? Está totalmente solúvel em água. O que eu vou observar? Aqueceu? Liberou vapor? Se aqueceu, eu tenho expectativa que seja o quê? Um ácido ou uma base, né? Se liberar vapor, se reagiu, eu não vou fazer mais teste nenhum com ele. Mas aqui está tranquilo, tá? E a última possibilidade que a gente tem é a próxima aqui. Vou colocar meu resíduo aqui e agora? Misturou? Não. E foi insolúvel e mais denso ou menos denso? Mais denso. Então, isso aqui também me indica um solvente orgânico e, além disso, me indica que é alguma coisa clorada ou que contém enxofre. Tá? Também posso mandar para incineração, mas, por exemplo, não posso mandar para coprocessamento, que é uma outra técnica. Tá? Tranquilo fazer um teste de reatividade em água? Então, coloquei. Se aqueceu, eu vou esperar esfriar. Agora, se começa a dar faísca, ter uma reação violenta, qualquer coisa, eu encerrei os meus testes. Tá? Próximo teste que a gente vai fazer é o de inflamabilidade. Tá? Então, a gente vai pegar o resíduo e vai ver se ele queima ou não. Esse vai ser o momento mais emocionante. Como eu faço isso? Se a gente pegar lá um palito de cerâmica, a gente não tem um palito de cerâmica, o que nós fizemos aqui? Nós cortamos azulejos. Então, eu tenho material cerâmico, eu vou pegar, vou molhar no meu resíduo, se ele for líquido, se ele for sólido, eu vou pegar uma pequena quantidade e levo a chama. Pegou fogo? Eu sei que eu posso mandar este resíduo para incineração. Então, a gente vai observar o quê? Se pega fogo, se depois que ele pega fogo, sobra algum resíduo da queima ou não, tá? Ou se simplesmente não pega fogo. Aconteceu alguma coisa aqui? Não. Então, eu sei que ele não é um material que eu possa mandar para incineração. E vocês percebem alguma diferença na chama? Qual é? Fica amarela. Isso pode significar o quê para alguém? Que tem um sódio aqui. Então, vejam, aqueles testezinhos de quali. Temos mais um aqui. Pegou fogo? Mas como é que foi essa queima? Foi incompleta. Isso aqui indica um resíduo de um solvente orgânico também, mas, por exemplo, um clorado. Tá? Então, vejam que um teste de chama já nos dá uma série de informações. Se eu tivesse esses 3 resíduos no meu laboratório, eu já sei que 2 eu posso enviar para incineração e 1 não. Tá? Então, no caso desses que eu posso mandar para incineração, isso muitas vezes já é suficiente.
Claro que se eu trabalho com aquela empresa que faz incineração para mim. Básico ou neutro, porque se eu colocar em meio ácido, eu posso ter liberação de H2S.